TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, é uma alegria tê-los conosco. Dando prosseguimento à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários, os principais profissionais do Ceará, hoje nós vamos realizar o programa de número 282 deste programa que nós iniciamos em março de 2011 para entrevistar figuras de destaques aqui do nosso estado. E hoje eu tenho a grande satisfação de receber aqui no nosso programa o Dr. Lauro Chaves Neto. O Dr. Lauro Chaves, ele é presidente do Conselho Regional de Economia. Vocês vão ver que beleza de currículo ele tem. Além do seu currículo, ele é o marido da Ana Flávia, que esteve aqui conosco há umas 4 semanas atrás, que é a reitora do Centro Universitário Estácio, e é neto do nosso grande ex-prefeito, Evandro Aires de Moura. Doutor Laurinho, muito obrigado pela sua presença. Eu queria inicialmente que você fizesse um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Cumprimentar o Roberto, cumprimentar todos os nossos telespectadores. O maior currículo que nós temos é a nossa formação familiar, a nossa formação ética e religiosa. Graças a Deus, na família do meu pai, na família da minha mãe, sempre tivemos muitos valores. Quando nós falamos de formação, eu tenho muito orgulho. Eu tive uma formação educacional muito boa. Eu vim do Colégio Militar de Fortaleza, uma escola pública, disputada ainda hoje uma das melhores escolas daqui do nosso estado. Eu fiz economia na Universidade Federal do Ceará, mestrado em administração na Universidade Estadual do Ceará e o doutorado em desenvolvimento regional e planejamento territorial na Universidade de Barcelona. E são 3 universidades públicas, a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado. Na vida profissional eu comecei a trabalhar muito novo ainda, com 15 anos de idade, no Banco do Brasil, aquele de azul que fica no banco, que fica auxiliando os clientes, que fica o menor auxiliar de serviços gerais. Depois eu fui estagiário do Sebrae, fui trainee do Grupo Castro Alves, fui morar em São Paulo, trabalhei no Grupo Maquiline, voltei. E desde lá tenho uma carreira que metade da minha vida profissional é na academia, na Universidade Estadual do Ceará, e metade da minha carreira é contribuindo para o desenvolvimento ou de empresas, ou de prefeituras, ou de governos, ou de instituições como o Sebrae, CDL, FIEC. Então eu tenho uma formação educacional que eu considero que me custou muitos anos de estudo, que é importante, e isso é importante reforçar para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. E tem uma formação de trabalho, que sempre você consegue aliar teoria e prática, você consegue melhores resultados. Na atividade classista, eu já fui rotariano do Rotary, já fui da AGE, Associação dos Jovens Empresários, do IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. E atualmente sou presidente do Conselho Regional de Economia, que organiza os 2.000 economistas que nós temos no nosso estado, trabalha a valorização da profissão e que é uma profissão que cada vez mais ela é mais demandada, ela é mais atual, porque toda essa instabilidade na política interna, na política externa, todas essas mudanças que nós temos na questão jurídica, na questão política, na questão demográfica, sempre ela tem impactos muito diretos na economia. Às vezes para ajudar, às vezes para remodelar,
às vezes uma necessidade que você tem de mudar a dinâmica econômica, e tudo isso o economista ele tem um grande papel na análise e na formulação de políticas. Ô, Lauro, você é professor também da UES, não é isso? Isso, sou professor, como eu falei, eu fui professor durante 8, 9 anos da Unifor. Eu comecei a dar aula muito cedo na universidade, com 23, 24 anos de idade. E desde 2002 que eu sou professor, já são 15 anos que eu sou professor da Universidade Estadual do Ceará. Dou aula na graduação no curso de contabilidade, na pós-graduação, nos cursos de administração, nos cursos de planejamento, e ajuda a faculdade em pesquisa e extensão, no desenvolvimento dos alunos e na inserção da universidade dentro do meio produtivo, que é algo fundamental para o meio acadêmico. Lauro, eu queria agora, meu irmão, falar com você sobre a maior recessão da história do país, essa recessão que nós vivemos hoje. Por que chegamos lá? Quais são as suas perspectivas da gente sair dessa recessão? Eu queria que você falasse sobre este assunto. O que é a recessão? É a economia caindo, as empresas vendendo menos, o desemprego aumentando, para o telespectador entender bem quando nós falamos de recessão. Então, nós estamos, nesse momento, na pior recessão da história do Brasil. Nós tivemos 2 anos seguidos que a nossa economia caiu, diminuiu de tamanho. Isso só havia acontecido em 1930. E isso é algo muito dramático. Nós temos hoje no Brasil 14 milhões de desempregados. Agora, a recessão é um fenômeno complexo. E o maior erro que nós cometemos sempre é querer achar explicações simples para fenômenos complexos. Tem pessoas que querem dizer que a recessão é culpa de um assunto só ou de outro assunto só. Então, existe um conjunto de fatores que levaram o Brasil a mergulhar, né, nessa recessão. Alguns, logicamente, têm um impacto maior do que outros. Nós podemos começar que essa recessão ela tem origem como? O Brasil vinha de 16 anos de bons governos, no sentido de governos que tinham responsabilidade fiscal a nível federal. Nós tivemos 8 anos do governo Fernando Henrique, onde a economia era comandada, maior parte dela por Armínio Fraga, tá certo? Pedro Malan, e aí nós tivemos responsabilidade fiscal, uma série de medidas. E nós tivemos 8 anos com o presidente Lula, que a economia era comandada pelo Henrique Meirelles, uma parte pelo ministro Palocci, e todos eles em maior ou menor grau, mas com uma grande responsabilidade fiscal. Nós não vamos analisar as outras questões nesse momento dos governos, mas a responsabilidade fiscal. A partir da crise mundial de 2008, isso começou a mudar um pouco, já nos 2 últimos anos do governo Lula. Por quê? Porque a crise que abateu a economia internacional de forma gigantesca a partir de 2008, tentou-se fazer no Brasil o que nós, economistas, chamamos de política anticíclica. Para o telespectador entender de forma simples, é o quê? Você está com a economia caindo, então é como se você desse um remédio na veia para você sentir menos dor, tá certo? Porque a economia sempre vai andar em ciclos, isso independe. Sempre nós vamos ter momentos de crescimento e momentos de queda. Mas quando nós tivemos, em 2010, a eleição que a presidente Dilma assumiu o comando da economia junto com o ministro Manteiga, nós tivemos problemas muito sérios. Porque foi tentado o que foi chamado na época de criar a nova matriz econômica. E eu não gosto de falar em público de economês, porque aí fica ruim para o telespectador entender. Mas a presidente Dilma disse que tinha que mudar a forma de fazer economia no Brasil. E junto com a política econômica da presidente Dilma, aí eu repito na questão partidária, porque nós vimos de
8 anos de governo do PSDB e 8 anos de governo do PT com responsabilidade fiscal. É a questão da cabeça do presidente que tem que, se ele for eleito, ele realmente tem que levar à frente suas ideias, os seus pensamentos. Quer dizer que você diria, Lauro, que os 8 anos do governo Lula houve uma responsabilidade. Houve. O líder da economia era o ministro Henrique Meirelles. Que era um homem competente. Que é um que está hoje à frente Isso. da equipe econômica, que nós podemos falar que é uma das coisas boas que existe nesse momento, é ter essa equipe econômica qualificada, com 2, 3 cearenses ocupando posições de relevo na equipe do ministro Henrique Meirelles. Isso é salutar, que tecnicamente para o nosso estado nós temos quadros bons para isso. Certo. E o que aconteceu? Uma série de decisões de política econômica errada do governo da presidente Dilma. Quer dizer que você diria que enquanto o Lula foi presidente, a economia estava indo bem, né? Tanto o Fernando Henrique como o Lula entregaram para os seus sucessores um país melhor do que o que eles receberam. Certo. O Brasil que o Fernando Henrique entregou em 2002 era melhor do que o que ele recebeu em 94. Certo. O Brasil que o Lula entregou em 2010 era melhor do que o que ele recebeu em 2002. Certo. E a história vai julgar. O Brasil que a presidente Dilma entregou, ou foi entregue, ou foi tirado, qualquer nome que queira dar, em 2000, no ano passado, é pior do que o Brasil que ela recebeu em 2010. Certo. Mas isso não foi um fato só. Nós tivemos uma série de fatores, de medidas econômicas erradas, certo, que nos levaram a essa recessão. E nós poderíamos enumerar algumas delas. Primeiro, tentou-se criar uma redução de tarifa de energia elétrica forçada. Até hoje nós pagamos por essa redução de tarifa que foi feita com o objetivo de controlar uma inflação que estava crescendo. Certo. Foi tentado controlar os preços dos combustíveis. A Petrobras tinha que vender combustível mais barato do que ela comprava. Certo. Isso gerou danos financeiros para a Petrobras, para a economia. E por que esses preços precisaram ser controlados? Porque existia uma pressão inflacionária. E de onde veio essa pressão inflacionária? O primeiro grande ponto que nós temos foi o que houve um completo desajuste das contas públicas. A relação, é bom explicar para o telespectador, se fala muito da relação dívida-PIB. O que quer dizer isso? A relação dívida-PIB é a comparação de quanto o governo deve em relação a quanto o país produz, que é o PIB. Então, essa é como se você comparasse a dívida de uma família com a receita anual daquela família. Então, se você tem uma dívida muito alta, qual é o problema que isso gera? Você vai ter que pagar muitos juros, vai ter que pagar muitas despesas financeiras, e aí vai sobrar menos recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. O telespectador entender, uma família que tem uma dívida muito alta no empréstimo consignado, no cartão de crédito, no cheque especial, o que é que vai acontecer com o orçamento dessas famílias? Na hora que ela pagar os juros do consignado, do cartão de crédito, do cheque especial, vai sobrar menos recursos para a família investir em educação, em lazer, em cultura, na habitação. Isso é a mesma coisa no governo. Na hora que você aumenta a dívida pública em relação à nossa economia, você está gerando mais juros. Para termos uma ideia, nos últimos anos o Brasil tem pago 400, 500 bilhões de reais por ano de juros. O Brasil paga mais de juros do que a soma de educação, saúde, infraestrutura, tudo junto. É um absurdo, tem que pagar menos juros. Tem. Mas como é que se paga menos juros? Diminuindo a dívida. E como é que se diminui a dívida? Economizando. Então, todas aquelas pessoas que criticam o Brasil obter um superávit, que se fala muito superávit primário, o que é o superávit primário? É o Brasil gastar menos do que arrecada. Ah, mas é para pagar a dívida. É para pagar a dívida mesmo.
Porque se não pagar a dívida, se essa dívida não diminuir, todo ano vai ter mais juros. E tendo mais juros, vai sobrar menos dinheiro para educação, saúde, infraestrutura, segurança. Então, voltando. A política da presidente Dilma, que foi equivocada, teve a questão das tarifas de energia, da tarifa de combustível, a questão das desonerações. Vários setores da economia tiveram desonerações de impostos, então existem alguns setores que passaram a pagar menos impostos e aí com essas desonerações você cai a receita, a despesa não cai, você passa a gastar mais do que ganha. Existiu outro problema muito sério. Vocês sabem hoje que em 12 anos o BNDES emprestou 400 bilhões de reais. E esse dinheiro foi emprestado para as empresas brasileiras. Aí a pessoa diz, foi para a JBS, foi para as empreiteiras. Uma parte foi, outra parte não. Mas a questão, além dos maus empréstimos, a taxa de juros do BNDES foi, no governo Dilma, pesadamente subsidiada. O que é que quer dizer isso? O BNDES tinha que emprestar o dinheiro mais barato do que ele pagava pelo dinheiro. E quem é que paga essa diferença? É o governo. E quem é o governo? Somos todos nós. Então, todos esses empréstimos do BNDES geraram mais despesas ainda. Esses empréstimos começaram no governo Lula ou foi só no governo Lula? O BNDES sempre emprestou. E deve emprestar sempre. Nós não estamos defendendo aquilo. Eu acho que os bancos de desenvolvimento, o BNDES, o BNB, o BAD, todos eles têm que ser fortalecidos. Mas os critérios para se emprestar também devem ser rigorosos. Porque o que é que aconteceu? Aí entra um pouco da filosofia do governo Lula também, no caso do BNDES. Teve uma política de criar as grandes empresas, os campeões nacionais. Então foi emprestado muito dinheiro para as empreiteiras, que por coincidência estão todas na Lava Jato. Foi emprestado muito dinheiro para a Oi no setor de telefonia, para a JBS, para algumas empresas, para o setor de construção de navios, que foi criada a SET Brasil para tentar fazer sonda no Brasil. Foi uma fortuna de dinheiro para esses setores que não obrigatoriamente são os setores onde o Brasil tem mais competitividade. Eu vi no jornal de hoje que emprestou também muito dinheiro para a Rede Globo, para a Rede Record. Com certeza. Foi? Com certeza. Eu não tenho acesso. Eu vi a mesma informação. Você viu, eu não tenho como. Vi no jornal de hoje. Saiu no jornal de hoje que ela é o maior devedor do BNDES. A Rede Globo. E junto com ela foi colocado a JBS em segundo lugar. A JBS, algumas empreiteiras, alguns governos da América Latina. Isso é que eu achei estranho também. Ali foi jogadas políticas do PT. Isso aí o que é que os críticos do governo do PT alegam? Que isso foi só politicagem para desviar recursos. O que é que os defensores alegam? Que na hora que eles estão emprestando dinheiro para Cuba, por exemplo, não era para Cuba, era emprestar o dinheiro para Cuba para financiar uma obra que uma empresa brasileira ia construir e com isso ia fortalecer a empresa brasileira. Eu estou colocando as duas versões porque ninguém melhor do que o próprio telespectador tirar suas conclusões. Certo, certo. Mas no momento em que nós temos uma infraestrutura muito carente ainda no Brasil, não teria por que não financiar essas mesmas empresas fazendo infraestrutura no Brasil. Perfeito. Tá certo? Porque isso existe no mundo todo. Se você vai comprar os trens do Metrofor e eles vêm do Japão, tem um banco de desenvolvimento japonês que financia a compra desses trens, ou italiano. Certo. Isso acontece. Mas as nossas carências são tão grandes que eu acho que as prioridades da infraestrutura deviam ser locais. Mas, colocando para o telespectador a versão de quem defende e de quem ataca esses empréstimos dos países da América Latina. Tá? Certo, certo. E aí nós temos essas 400 bilhões, é muito dinheiro. O Tesouro passou direto para o BNDES
500 bilhões de reais para o BNDES operar dessa forma tão intensa. Então, nós podemos perceber que o subsídio de taxa de juros por um volume tão grande de empréstimo, isso gera uma despesa gigantesca. Certo. Então, nós tivemos redução da receita pela desoneração, nós tivemos aumento da despesa pela questão do subsídio dos juros, redução da receita ou do subsídio para manter a tarifa de energia baixa, para manter os preços dos combustíveis baixos. E nós tivemos ainda, quando isso você entra num processo recessivo, cai a receita geral do governo. Porque quando você começa a ter problemas, que o desemprego começa a cair, isso é um círculo vicioso. Porque o desemprego aumentou, as empresas vão vender menos, o comércio vai vender menos. O comércio vendendo menos, a indústria, ele vai encomendar menos da indústria. Isso. A indústria vendendo menos, ela vai encomendar menos os seus fornecedores e tanto o comércio como a indústria vão pagar menos impostos. Então, o que já tinha um problema de gastar mais do que arrecadava, a presidente Dilma, o desemprego aumentava ainda mais o déficit das contas do governo, a dívida pública aumentava ainda mais, aumentava ainda os juros que seriam pagos, porque se a dívida estava aumentando, o juro aumentava. E aí o que é que a presidente Dilma e o ministro Manteiga resolviam? Não, o desemprego está aumentando, então vamos gastar mais ainda. E aí quando gastava mais ainda, repetia o ciclo. A dívida aumentava, mais juros e mais recessão. Certo. Então, o principal fator causador da recessão foi a desastrosa política das contas públicas durante o governo Dilma. Mas não foi só isso. Nós tivemos também que a economia mundial também foi reduzida. Nós tivemos também que os preços das commodities, os que são as commodities, são os principais bens que o Brasil exporta, de minério de ferro, de trigo, de carne, eles têm um preço internacional. E na década, quando o presidente era Fernando Henrique ou Lula, as commodities estavam com um preço melhor. E, coincidentemente, junto com a queda, com o aumento do déficit, o aumento da dívida, o aumento do desemprego, os preços das commodities caíram. Ou seja, a economia, todos os exportadores brasileiros passaram a ter lucros menores, a ter vendas menores. Certo. E isso agravou ainda mais a recessão. Então, quando você tem um conjunto de fatores que levam à recessão, o resultado é esse, 14 milhões de desempregados. E aí, isso é dramático. Se você pensar 14 milhões de pessoas sem emprego no Brasil, é algo muito dramático. E na nossa região, isso é agravado que nós estamos há 5 anos de seca. Então, quem conhece o interior do Nordeste, eu ando muito no interior do Nordeste, interior do Ceará, vocês trabalham no interior de outros estados do Nordeste, é dramático, porque nos municípios menores, as oportunidades de geração de trabalho, de renda, em períodos de seca, elas são nulas. O município praticamente para. O que é que não para? O que a Previdência, os programas sociais, mas a economia não tem mais o que produzir naqueles municípios que ainda têm essa base que depende muito da chuva. E não é só agropecuária. Na hora que você tem 5 anos de seca, porque muitas pessoas falam, não, mas a agropecuária representa pouco da economia. Não, mas socialmente ela emprega muita gente. Mesmo no interior do Ceará, que é um dos estados do Nordeste que tem maior parcela de semiárido em termos relativos ao Ceará, muita gente ainda vive da agricultura. E na hora que temos 5 anos de seca, aquele mercadinho, aquela bodega, aquela lojinha de confecção lá do pequeno distrito do interior, para de vender. E na hora que para de vender, ele para de comprar. Aí ele tinha o dono da mercearia mais um vendedor, ele demite o vendedor, aí o desemprego aumenta, é menos dinheiro ainda circulando no município.
Então, a condição do desemprego, ela é dramática. Agravado a isso, nós tivemos outro problema, Roberto. Junto com a recessão, veio a volta da inflação. Isso. Nós tivemos o governo Fernando Henrique controlando a inflação a partir do Plano Real, que foi no governo Itamar Franco, que Fernando Henrique era o ministro. Essa inflação veio de níveis estratosféricos, que quem tem menos de 30 anos não consegue nem imaginar como era viver num país com inflação de 30%, 40%, 50% ao mês. Isso. Tá certo? E aí essa inflação caiu, e com os 8 anos do governo Lula, novamente a inflação ficou sob controle, porque tinha uma política econômica responsável. E no governo Dilma essa inflação voltou para mais de 10% ao ano. Para quem viveu como nós vivemos com inflação de 30% ao mês, parece que 10% ao ano é inflação baixa, mas não é. É como você perguntar para alguém que teve pneumonia se 38,5 de febre é pouco. Ele vai dizer, não, Deus me livre, eu tenho medo daquilo. Uma pessoa que nunca teve pneumonia, às vezes não se assusta. Certo. Mas nos países desenvolvidos, quando você chega a inflação de 4%, 5%, 6% ao ano, todo mundo já fica alarmado, tá? Então, a inflação que estava em 10%, ainda, graças à equipe econômica do ministro Henrique Meirelles, que você elogiou também, elogiando, quando ele era também comandava a economia no governo Lula, e ele foi um executivo do mercado financeiro, o primeiro brasileiro a assumir um banco americano em toda a sua história, o primeiro brasileiro, não, o primeiro estrangeiro. Banco de Boston, né? Ele foi presidente mundial do Banco de Boston. Isso quer dizer que ele é um santo, que ele é perfeito? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele sabe conduzir a economia. E não existe algo mais danoso para o trabalhador do que a inflação alta. E isso principalmente para aquele trabalhador que ganha 1, 2 salários mínimos, que são 60%, 70% do cearense. Porque quem ganha 10 salários mínimos, quem ganha 8, quem tem uma renda familiar de 15, que é a minoria, ele consegue se defender da inflação. Ele consegue ter acesso ao crédito, ele consegue ter mais acesso ao banco, mas aquele trabalhador que ganha 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, o que acontece? Ele não consegue se defender da inflação. E aí a inflação, ela é dramática. Além do desemprego recorde, aqueles que estavam empregados, eles perderam o poder de compra. Então isso torna esse momento que nós estamos, a economia brasileira parou de piorar, mas ainda não começou a melhorar, um momento muito dramático. Bem, doutor Lauro, vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Era uma escola muito engraçada, não tinha lousa, não tinha nada. Não é nada engraçado ver o estado de grande parte das escolas públicas brasileiras. Faltam bibliotecas e quadras esportivas. Energia elétrica nem sempre tem. Ver de perto essa situação e agir para mudar é o objetivo do Ministério Público pela Educação. Conheça o projeto acessando o site. MPEDUC, uma iniciativa do Ministério Público Brasileiro pela Educação. Bem, meus amigos, nós voltamos com o programa de hoje, conversando aqui com o professor Lauro Chaves Neto. Na primeira etapa do programa, ele já deu uma aula aqui de economia, conversando sobre a nossa política aqui local, nacional. E agora vamos falar um pouco sobre o cenário internacional. Como é que você vê aí, doutor Lauro, o cenário internacional? Com a eleição aí do Trump, como é que você está vendo? É importante que o telespectador entenda que o cenário internacional, ele vive em constante mudança, muito mais do que o local. Porque nós estamos falando de 200 países, mais 30 países, 40 países importantes ao redor do mundo, que eles estão sempre mudando. Então, voltando um pouco no tempo, nós temos uma grande mudança no cenário internacional, que é o aparecimento da China como uma potência. Isso vem de 20 anos para cá só. A China sempre foi forte, mas ela nunca foi uma das maiores economias do mundo. Hoje ela já é a segunda maior economia do mundo e algumas projeções a colocam daqui a 10, 20, 30 anos. Mas projetar 10, 20, 30 anos é algo meio utópico, mas
já colocam a China como ela deverá ser a maior economia do mundo. Ela tem 1/4 dos habitantes da Terra. Isso é um fator muito forte. Mas, ao mesmo tempo, metade da população da China ainda vive na pobreza. A economia é grande, mas quando você divide por 1/4 da população do mundo, realmente a renda por habitante é pequena. Então, todas as áreas rurais da China têm uma pobreza muito grande. Mas a China, hoje, é a segunda maior economia do mundo. Isso muda o equilíbrio de forças a nível mundial. Também dos países emergentes, nós temos nos últimos anos um crescimento vertiginoso da Índia. Hoje a China e a Índia são os países que mais crescem no mundo. E a Índia, talvez em termos internos, seja mais complexa do que a China, porque tem todo aquele sistema de castas, de domínio da população que exclui uma casta, beneficia outra. E são dois países com uma cultura muito diferente da nossa cultura ocidental, tá? Então, no cenário internacional dos países emergentes, tem esses dois novos atores que são muito importantes e que não eram antigamente. E a China consegue aliar todo esse desenvolvimento da economia com toda grande parte de investimentos privados, com um regime político que ainda é fechado, partido único do Partido Comunista. E isso foi tudo planejado, e os planejamentos da China, eles não são do presidente, são os planejamentos do partido, quem é que vai eleito, enfim. Então é um ator diferente, é diferente se negociar com alguém que pensa dessa maneira. Aliado a isso, nós temos também um novo momento da Rússia, que a Rússia, quando a União Soviética se desintegrou, ela perdeu muita força no cenário mundial, na época do Mikhail Gorbachev e tudo. E depois, um pouco com Boris Yeltsin e com Putin, que são duas figuras, no mínimo controversas, mas o Putin mais centrado, um ex-agente do serviço secreto russo, uma pessoa muito inteligente, às vezes um pouco inconsequente, mas muito inteligente, tem colocado a Rússia à frente de uma série de decisões no cenário da geopolítica mundial, e que isso também muda o tabuleiro de forças. Você pegar na Turquia, você pegar na Síria, as ações do Putin são muito fortes. E aí, aliado a isso, você tem, antes de chegar na sua pergunta do Trump, você tem uma Europa que consolidou a partir de 2002, é muito recente, a Comunidade Econômica Europeia, que é uma ideia que vem desde a década de 50, mas a moeda única, o mercado único, foi em 2002, início de 2002, janeiro, fevereiro de 2002, que está sofrendo drasticamente um problema econômico de desemprego, que está sofrendo a Europa com a questão da imigração. É difícil você imaginar 1 milhão de imigrantes, você imaginar 10 milhões de imigrantes em um ano num país é muita coisa. E hoje você tem algumas áreas de Paris, algumas áreas de Bruxelas, onde quase 1/3 da população já é muçulmana. Isso é uma mudança cultural muito grande na Europa. E o euro e o mercado comum, ele faz com que os países isoladamente tenham menos poder de intervir na economia. E numa situação de desemprego, isso faz com que a recuperação da Europa seja mais lenta hoje do que ela seria se fosse cada país talvez atuando isoladamente. E isso liderada sempre pela Alemanha. A Europa teve vai ter um baque muito grande agora com a saída da Inglaterra, mas eu acho que a saída da Inglaterra, o baque vai ser maior dentro da Inglaterra do que na Europa, porque os europeus estão sendo muito duros com os ingleses, porque para você fazer parte da comunidade europeia, você precisa ter livre circulação de pessoas, de dinheiro, de bens e de serviços. E os ingleses estavam achando que iam sair da Europa, eles nunca tiveram euro, tá? Nem a Inglaterra, nem a Suíça, nem a Dinamarca, mas eles achavam que ia sair da comunidade europeia e iam continuar
negociando com vantagem com a Europa. E a Europa já disse que não, que saiu da comunidade europeia, vai ser tratado como um país de fora da comunidade europeia. E isso vai trazer um baque muito grande, não só para as empresas inglesas, como também para os estimados 2, 3 milhões de ingleses que vivem nos outros países da Europa, que eles vão perder o passaporte comunitário. Eles vão ser tratados na Europa, em termos de passaporte, como nós brasileiros somos, como um estrangeiro. E hoje não, na Europa o europeu circula em qualquer país com os direitos de um espanhol está na Alemanha, um alemão está na França, ele é tratado como um cidadão europeu, um cidadão comunitário. Então, essa questão da Europa ela vai retardar o crescimento da economia. E desde o ano passado teve a grande mudança, que foi a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. E por que uma grande mudança? Porque os Estados Unidos, desde sempre, da sua democracia, teve da sua república, teve a alternância entre partidos republicanos e partido democrata no poder, e com linhas diferentes, mas mais ou menos, elas não são totalmente antagônicas, a linha dos democratas e dos republicanos. Todos eles, é importante ressaltar, brigam primeiro pelos interesses dos Estados Unidos, cada um da sua forma, mas o Donald Trump, ele não tem no sangue dele, tanto que ele foi rejeitado por toda a estrutura do Partido Republicano. Mas como nos Estados Unidos o candidato a presidente é escolhido não pela cúpula partidária, como é em todos os partidos aqui no Brasil, e sim por prévias, e por prévias que acontecem em todo o país, que é uma campanha, que são 2, 3 candidatos do mesmo partido, isso é muito democrático, isso é muito bom para o debate. O Trump foi o candidato republicano que teve mais votos da base do partido, mesmo contra a elite do partido. E ele tem feito uma série de coisas que estão totalmente fora da tradicional política americana. Isso é bom, isso é ruim, isso é isso que ele prometeu na campanha. O Trump está fazendo o que ele prometeu na campanha. Aí as pessoas perguntam, mas é bom para a economia brasileira o Trump? Não se engane, ou Trump, ou Obama, ou Reagan, ou Bush, ou Carter, eles não estão preocupados com o Brasil, ou com a Espanha, ou com a Austrália, eles estão preocupados com os Estados Unidos. Quem tem que defender o Brasil é o nosso presidente, é o nosso Congresso, somos nós brasileiros. Então, o lema do Trump é America First, ou seja, os Estados Unidos em primeiro lugar. E eles já querem acabar, já mudaram as regras de comércio com a China, estão querendo mudar com o México, com o Canadá. E é uma visão que vai mudar a economia mundial e, ao meu ver, é uma visão muito equivocada e atrasada do presidente Trump. Por exemplo, ele fala que vai fortalecer os Estados Unidos, trazendo de volta as empresas que saíram dos Estados Unidos, as indústrias, trazendo de volta a indústria automobilística, para dar emprego de novo à indústria automobilística, por exemplo, lá em Detroit, lá em Michigan. Ou seja, isso é muito complicado, porque você fazer um país forte em 2017, em 2020, trazendo indústria automobilística, na minha visão, o Trump devia querer era o seguinte: lá tem o Vale do Silício, que é o maior polo de alta tecnologia do mundo. Como os Estados Unidos têm 60%, 70% dos pesquisadores, dos prêmios Nobel do mundo, ele podia replicar o modelo do Vale do Silício e criar inteligência, e criar patentes, e criar inovação para vender para o resto do mundo. E não trazer indústria automobilística. Mas seria importante, por exemplo, a indústria automobilística no estado do Ceará. Seria. Como é importante, muito importante, uma siderúrgica que nós temos aqui, a termoelétrica. Mas esse tipo de investimento que nós temos tem alguns efeitos colaterais de poluição, de resíduo, que o Vale do Silício não tem. E como o polo de saúde que nós estamos criando aqui no Eusébio, aqui no estado do Ceará, ele é uma inteligência, uma economia muito mais limpa do que uma indústria pesada. Como o polo de
informática de Recife Digital, lá em Recife. É a nova economia que trabalha mais com a inteligência. E isso agrega muito mais valor. Isso traz ocupação de maior remuneração. Isso pode pegar esses cearenses, que são 30% anualmente que entram no ITA, para trazer de volta para o Ceará. E é essa inteligência, é essa inovação que pode fazer com que o Ceará tenha maior inserção na economia nacional e que nós possamos chegar pelo menos ao nível médio do brasileiro. Porque hoje a renda do cearense é 60% da renda do brasileiro. No passado já foi 40%, 45%, nós já melhoramos bastante. Mas nós estamos, aquela questão da corrida. Se nós estamos atrás, nós não precisamos só correr rápido. Nós precisamos correr mais rápido do que quem está na frente. Senão você não tira a diferença. Certo. Então, concluindo a questão do cenário internacional, o que o Trump está fazendo na área econômica, no curto prazo pode até melhorar a geração de emprego no mercado americano, mas não é algo sustentável porque não está fundamentado em agregar valor, não está fundamentado em inteligência. E o que é muito complicado para a economia mundial é essa força bélica dos Estados Unidos, que foi usada desde o pós-guerra várias vezes, foi usada no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, está sendo usada agora na Síria. Não vamos entrar no mérito da política externa, que seria um tema para trazer um especialista em geopolítica externa para debater aqui, mas isso atrapalha a economia. Mas atrapalha como? Atrapalha porque a economia é movida por expectativas. Você me perguntava aqui antes do programa, o que é que vai o desemprego reduzir? As empresas têm que contratar, ou eles têm que empreender. Hoje tem um microempreendedor individual, que o Sebrae incentiva, que gera muito trabalho, mas as pessoas só vão ter mais trabalho se elas acreditarem que vão vender, que seus negócios vão prosperar. E para acreditar nisso, precisa melhorar a expectativa. E na hora que você tem uma situação de incerteza, como a incerteza política que nós estamos tendo lá em Brasília, na nossa política nacional, isso retarda todo o investimento. O empresário vai falar, peraí, eu não sei o que é que vai acontecer, eu vou abrir uma nova filial, se o desemprego não vai diminuir, não vai ter cliente que venha comprar do meu negócio. Então, eu tenho que ter uma expectativa boa sobre o crescimento da economia para poder acreditar. Em acreditando, eu vou investir na minha empresa, quer seja uma empresa nova, quer seja uma empresa que já existe, e aí sim eu começo a contratar, e aí o desemprego vai diminuir, o desemprego diminuindo é o círculo virtuoso. Como está diminuindo o desemprego, as empresas estão contratando mais. Por elas estarem contratando mais, tem mais renda para ser consumida na sociedade. E aí as empresas vendem mais e contratam mais, e também pagam mais impostos. Então, aquela questão da dívida pública que nós tratamos no outro bloco, a dívida começa a ser reduzida. Por quê? Porque a economia começa a crescer, a arrecadação do governo também cresce. Então, tudo isso se move em ciclos. Mas, para isso acontecer, nós precisamos restabelecer a confiança de que a economia vai melhorar. Porque só assim nós conseguimos aumentar o nível de investimentos. Doutor Lauro, diante do quadro atual do Brasil, quais são as suas perspectivas, quais são as suas previsões da questão do controle da inflação e do desemprego? A inflação, ela é o maior câncer que existe para o assalariado. E reforçando, aquele assalariado que ganha até 2 salários mínimos, que é 70% dos trabalhadores, que representa 70% dos trabalhadores cearenses, 50% dos trabalhadores a nível de Brasil, esses são os mais penalizados, porque eles não conseguem se descender da inflação. Então, quando ele recebe o salário dele no final do mês, que ele vai pagar as contas, se está no ano a inflação foi 10%, quer dizer que ele deixou de comprar 10% a mais de comida para a família dele.
que ele deixou de ter 10% a mais de vestuário para a família dele. Então, isso é muito pesado. Então, o controle da inflação, ele se justifica, qualquer mecanismo, por mais duro que seja de controle da inflação, ele vem para proteger os trabalhadores que não podem ter o seu poder de salário reduzido. Então, a inflação brasileira, é difícil combater a inflação? Não, não é difícil e todo mundo sabe, os economistas sabem como combater a inflação. Nós precisamos ter decisão política, de sustentar as decisões que são amargas, que são impopulares, que se combate a inflação. Então, se você quer reduzir a inflação, e se a nossa inflação teve uma grande causa, o aumento do déficit público, da dívida pública, o que é que tem que ser feito? Tem que se cortar gastos, tem que se cortar desonerações que foram feitas, liberando alguns setores da economia de pagar imposto, tem que reduzir a corrupção, tem que reduzir a ineficiência. Então, tudo isso você já vai estar gerando medidas que, a primeiro plano, elas são impopulares. Mas quando a inflação cai, melhora a expectativa. E ao melhorar a expectativa, se os outros fatores estiverem favoráveis, você aumenta os investimentos e aí sim o desemprego começa a se reduzir. E antes dessa crise política, todo o cenário era que no ano de 2017 nós íamos ter estabilidade ou um pequeno crescimento da economia brasileira e crescer 0,5%. Você vindo de 2 anos de queda de 3%, isso é muita coisa, e se planejava um crescimento maior já para 2018. Aí pode me perguntar, e agora, depois dessa crise política em Brasília, o que é que nós podemos esperar? Infelizmente, nós não sabemos. Porque nós não sabemos quem ficará à frente do Brasil, nós não sabemos quem ficará à frente da economia. E nós não sabemos se quem for ficar à frente do Brasil, o novo presidente ou o atual presidente, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Pode ser que nós estejamos falando aqui e amanhã já mude o presidente, ou pode ser que a conjunção de forças mantenha, ninguém sabe. E se vai ficar a equipe do ministro Henrique Meirelles ou se vai ser substituída, e se vai ser substituída, se vai ser por outra equipe que pense parecido, ou se vai ser uma equipe que pense diferente. Então, nós não temos como imaginar nenhum cenário para a economia brasileira sem antes ter a mínima definição do quadro político de Brasília. E esse quadro político é muito sério, e aí nós podemos entrar até da necessidade da reforma política, que eu chamo da mãe de todas as reformas. Mas a entrevista é sobre economia. Mas economia e política estão ligados igual irmãos siameses. E se nós não tivermos uma reforma política profunda, as incertezas sobre esse nosso sistema político são muito grandes. E isso vale para tudo, porque nós temos que mexer em voto distrital, temos que mexer na cláusula de barreira, não dá para ter um país com 40, 30 países recebendo fundo partidário com dinheiro público, tendo espaço em horário eleitoral gratuito para os partidos, mas o governo banca isso, as empresas, as emissoras de TV recebem por aquilo, que às vezes o telespectador não sabe, que acha aquele horário todo mundo dá de graça, não. Mas nós temos que ter uma reforma política para a sociedade se sentir representada. E na hora que a sociedade se sentir representada pelos políticos, a nível municipal, estadual, federal, a democracia se encarrega de resolver uma série de questões que nós estamos debatendo para melhorar a economia. Porque quer seja, por exemplo, estávamos falando dos Estados Unidos, quer seja um presidente republicano ou um democrata, as empresas estão querendo crescer. E ele senta com as empresas. Na Inglaterra, quer seja um primeiro-ministro trabalhista, um primeiro-ministro conservador, ele senta com cada um com a sua forma de trabalho. Mas todos querem fazer a economia crescer. E nós temos que ter maturidade política de crescer a nossa economia aprofundando a democracia no Brasil. Nós precisamos de mais democracia. Às vezes eu vejo alguém falando que democracia é demais. Não, democracia nunca é demais. Aí democracia significa que respeitar as leis, respeitar a Constituição. Mas a reforma política ela é premente. E aí
reforma política tem que ter um pacto nacional. E um pacto não quer dizer que alguém vai dizer as cartas. Nós tivemos na Espanha o Pacto de Moncloa, lá, liderado, que mudou a face da economia espanhola, o que era a economia espanhola até a década de 80, o que ela é hoje. Mas todo mundo tem que abrir mão. E nós temos que ter a capacidade de sentar à mesa. Todos os partidos, sentar à mesa, os empresários, os trabalhadores, os agricultores, os representantes do comércio, de serviço, dos estudantes, dos jovens, dos idosos, das minorias. Tudo isso tem que sentar junto para criarmos um Brasil que seja melhor para todos. E a economia vem junto disso. A economia serve para quê? Para tentar melhorar a qualidade de vida da sociedade. Perfeito. Doutor Lauro, eu acho que é oportuno a gente dizer o dia que esse programa está sendo gravado, né? Hoje é 30 de maio, né, de 2017, porque, como você diz, as coisas no Brasil estão tão mutantes e tão dinâmicas que, de repente, isso que você está falando pode mudar em função de uma mudança brusca na política que ninguém sabe. Amanhã o presidente pode ser outro. Pois é, exatamente. Então é importante a gente registrar que dia esse programa está sendo gravado para que os telespectadores entendam, né, que este é o cenário de hoje, 30 de maio. Doutor Lauro, eu lhe pergunto, meu irmão, nós estamos já chegando ao final do nosso programa, entendeu? Nós temos mais 5 minutos e eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para que você faça aí uma avaliação, quais são as suas perspectivas, quais são as suas previsões, para que os telespectadores, depois dessa aula que você nos deu aqui de economia, eu quero que você faça as considerações finais sobre essa análise como você diz, é incerto, porque ninguém sabe como é que vai ficar. Mas, na sua opinião, qual seria o caminho que nós vamos tomar? Antes de tudo, eu queria colocar que eu sou um otimista. Eu acho que o Brasil está no caminho certo. O que o Brasil avançou da Constituição de 88 para cá, alguns países do mundo levam 100 anos para avançar, alguns nunca avançam esse tanto. Hoje nós temos instituições bem mais fortes do que nós tínhamos no passado. Precisa melhorar. Tudo vai precisar melhorar e precisa melhorar sempre. O nosso sistema eleitoral vai precisar melhorar, o sistema judiciário vai precisar melhorar, o sistema educacional vai precisar melhorar, nossos alunos têm que aprender mais. Eu, às vezes, pego alunos na graduação, às vezes na pós-graduação, que às vezes têm dificuldade de escrever. Então, as pessoas têm que ler mais, têm que estudar mais, precisar de fazer conta, português e matemática tem que ser um ensino muito mais forte do que é hoje em dia. E isso eu falo para todo mundo, em colégios públicos, particulares, porque sem saber bem português, você não consegue ler, você não consegue analisar, você não consegue aprender história, você não consegue aprender geografia, você não consegue aprender ciências. Então, eu sou muito otimista. Por quê? Porque o Brasil está avançando. E nós estamos avançando com uma coisa muito importante, sem guerra. Os países do mundo, a maior parte dos países hoje desenvolvidos do mundo, passaram experiências muito graves de guerra. Guerra com perda de muitas vidas, com perda de muita coisa. E o Brasil está construindo a sua economia, a sua democracia, sem necessidade de entrar em guerra militar. Mas nós temos uma guerra hoje política. Às vezes eu vejo amigos se criando inimizade porque não tem capacidade de sentar à mesa e aceitar as divergências. E isso nós temos que aceitar as divergências e a democracia resolve. O que o sistema político vai resolvendo, nós vamos construindo, a economia vai melhorando. Eu sou muito otimista em relação ao Brasil e sou mais otimista ainda em relação ao estado do Ceará. Porque nós temos um estado que é muito pobre em recursos naturais. Um estado muito castigado pelo regime semiárido, que hoje se transforma isso numa vantagem competitiva para a energia solar, por exemplo. Uma vantagem competitiva para a energia eólica no nosso litoral, em alguns lugares do interior, que com a transposição do São Francisco, que se não chegar esse ano, ela tem que chegar pelo consumo humano, mas ela vai chegar. Então, com a transposição do São Francisco, nós vamos ter água.
E tendo água com esse nosso sol maravilhoso, nós podemos ser um celeiro de agricultura irrigada. Então, essa diversidade que nós tivemos historicamente, com a energia solar, com a energia eólica e tendo água da transposição de São Francisco, tudo isso que foi a diversidade no passado vai ser o nosso grande diferencial para o futuro. Além disso, nós temos o turismo, que com a privatização do aeroporto, chegando um gigante alemão e o aeroporto de Jericoacoara, e com turismo interno isso pode crescer. E mais do que tudo isso, o complexo industrial e portuário do PECEM. Isso. Esse é o grande diferencial da nossa economia hoje, na atração de negócios. Nós temos a Companhia Siderúrgica do PECEM, que foi o maior investimento privado do Brasil na última década. Então, nós temos condições de, no complexo industrial e portuário do PECEM, fazer uma transformação gigantesca na base da economia cearense. Uma refinaria, mais cedo ou mais tarde, vai se instalar no PECEM, porque é viável economicamente se instalar, que pode ser russa, iraniana, iraquiana, americana, de qualquer lugar, mas mais cedo o capital vai para onde ele é remunerado. E as condições que nós temos portuárias, de localização, de distribuição de combustível, sendo vizinho à ZPE, que pode exportar derivados de alto valor agregado, virá. Então, tendo uma siderúrgica, tendo uma refinaria, esse turismo em todo o estado, essa agricultura irrigada, essa energia eólica, energia solar, vão dar um grande ganho para a economia do Ceará, que nós precisamos melhorar ainda mais a qualidade de vida do povo cearense. Doutor Lauro, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Já fazia algum tempo que eu tentava trazê-lo, mas fiquei muito feliz de você ter vindo aqui, viu? Muito obrigado aí por essa aula que você nos concedeu, viu? Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 18 horas, reprisa na sexta-feira, às 15 horas. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.